E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar coisas que vão acontecer com você na forma de você pensar quando você sai do Brasil e muda aqui para os Estados Unidos. Eu decidi fazer esse vídeo porque a gente está em julho, em agosto vão fazer 4 anos que a gente mora aqui nos Estados Unidos, eu e a Paty. E eu estava nesses últimos dias pensando muita coisa que na verdade mudou na nossa vida nos últimos 4 anos, né? Quanta coisa que mudou na nossa cabeça, na forma da gente pensar, mas as coisas pequenininhas ali, que realmente acontecem no dia a dia, que muda e você não percebe até que você olha para trás e você olha isso com calma. Então eu vou colocar aqui alguns pontos que eu lembro de coisas que mudaram na minha cabeça desde que eu saí do Brasil e mudei aqui para os Estados Unidos. Eu acho que uma delas que é a mais forte, que seus amigos no Brasil vão ver muito isso, sua família vai ver muito isso, é que você vai sim esquecer do português. Não importa se você é casado com uma brasileira, se você fala em português com seus filhos em casa, você naturalmente vai esquecer do português. Então você vai esquecer regras gramaticais, você vai esquecer onde coloca acento, você vai esquecer isso no seu dia a dia, porque você praticamente não lê tanto mais em português. Então você vai começar a esquecer do português. Segunda coisa, tem palavras que vão fazer muito mais sentido para você em inglês do que em português. Por quê? Porque aquela palavra tem todo um contexto cultural em volta dela, em inglês, que você vai fazer muito mais sentido ela em inglês do que ela em português. Então deixa eu dar um exemplo. Tem uma palavra que é até estranha quando a gente pensa em português, que o americano fala muito, que é excited. Então, excited é basicamente assim, você está animado com alguma coisa. Então, você fala muito isso aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, meu filho está todo animado que vai sair, que vai ver os amiguinhos. Você fala assim, então ele está excited. Então, ele está, tipo, muito feliz que ele vai fazer alguma coisa. Então, é um tipo de palavra que você fala assim, você está animado, é um negócio meio fora, não cai tão bem o animado quanto o excited na forma que a gente pensa morando aqui já nesses últimos 4 anos. Tem outras palavras como, por exemplo, ele está cranky, né? Assim, a criança está cranky. Então, tipo assim, como se ela tivesse... Ela está meio mal-humorada, ela meio que acordou com o pé esquerdo, não com o pé direito. A criança está meio de mau humor. Então, tipo assim, não cai tão bem pra gente, porque existe todo um contexto cultural em volta à palavra em inglês contra a palavra em português. E isso vai acontecer com você depois de morar aqui por alguns anos. A terceira coisa que vai acontecer, mas vai acontecer muito no começo, eu te diria que os primeiros 2 anos isso vai acontecer muito com você, é que as pequenas coisas do dia a dia geram um desafio mental para você que você não está acostumado. Então eu vou dar um exemplo. Você vai no mercado, você compra o omo, você compra o arroz, sei lá, o Uncle Ben, você faz um macarrão, você compra o Barilla e não sei o que, você compra não sei o que lá. Quando você chega aqui, você vai ter que descobrir essas coisas ao longo do tempo. Você vai ter que descobrir qual mercado tem tal coisa, onde você compra tal... Então, assim, tudo leva um certo tempo. E você acha que, depois de um mês você está ok? Não, porque você acha que você está ok, você começa a fazer aquilo ali todo dia, aí você descobre que tem uma opção melhor, que tem... Então, assim, isso muda muito ao longo do teu tempo aqui nos Estados Unidos. E depois de uns 2 anos, eu acho que você está bem acostumado a fazer as coisas, você faz tudo de forma automática. Até aquele período, você ainda tem um certo desafio mental, na qual você tem que pensar para executar coisas que são automáticas para você. É igual quando você muda para cá e você começa a dirigir. Então você dirige no Brasil de uma forma, quando você muda para cá, tem regras de trânsito que são diferentes. Então tem pequenas coisas no teu dia a dia que você está muito acostumado a fazer no Brasil, que você vem para cá é diferente e vai ter um esforço mental que você não está acostumado. Então fique pronto para isso, que isso vai mudar na tua vida. Outro ponto que todo mundo pensa é sobre compras, né? Comprar coisa nos Estados Unidos é muito mais barato do que comprar coisa no Brasil. Sim, é muito mais barato e você vai achar a maior parte das coisas aqui muito mais barata do que no Brasil por 2 motivos. O primeiro, que tem coisas que são realmente muito mais baratas, como por exemplo eletrônico, roupa e tudo mais, mas também tem um ponto da conversão mental que a gente faz, né? Quando eu mudei para cá, a conversão estava de mais ou menos 2.2 para 1, 2.3 para 1. Então é mais ou menos, metade, vamos colocar dessa forma. Agora é 4 vezes, basicamente. Você vier para cá agora, são quase 4 vezes de diferença. Então, mentalmente, você acaba não fazendo tantas essas conversões e você acha que tudo é muito mais barato e você acha que as coisas não custam tanto dinheiro. Mas no final, as coisas custam bastante dinheiro, sim, até porque o teu salário, provavelmente, em valores unitários, vai ter uma boa queda. Você ganhava 10 mil reais no Brasil, você não vai ganhar 10 mil dólares aqui. Então, a dica que eu dou é assim,
vá com calma, compre o necessário no começo até você começar a entender como as coisas funcionam e aí sim você começa a voltar à tua vida normal e você já vai estar mais acostumado, tá? Mas mentalmente isso muda. E aí agora que eu tô aqui há 4 anos, é engraçado que tudo no Brasil eu acho extremamente caro, tudo. Então, por exemplo, para mim, pagar 400, 500, 600 reais numa calça jeans, num vestido no Brasil, é um negócio absurdo, mesmo quando eu converto. Porque eu pego e falo assim, não, deixa eu converter isso para dólar, né? E falo, pô, vai dar 150 dólares num vestido. Eu não consigo imaginar um vestido de 150 dólares nos Estados Unidos, eu consigo imaginar um vestido de 50, 60 dólares. Então, assim, tudo no Brasil que se torna extremamente caro, até que você tem que contratar alguém para fazer algum serviço aqui nos Estados Unidos. Aí você vê que serviço aqui é extremamente caro e é por isso que você aprende a fazer as coisas sozinho e por isso que o YouTube vira uma grande ferramenta. Você tem que aprender a fazer as coisas sozinho ou você vai gastar muito, muito, muito dinheiro contratando o serviço dos outros. O próximo item é o clichêzão que todo mundo fala, mas é fato. Você vai sentir muita falta de comida brasileira. Mas não é um pouquinho, não. Você vai sentir muita falta. A gente não sente falta das coisas que a gente tem no nosso dia a dia quando elas estão disponíveis o tempo todo. Então você pega e fala assim no Brasil, eu vou ficar 2 meses sem comer pão francês. E aí você fica 2 meses sem comer pão francês que você quer emagrecer. Você consegue, porque você sabe que se você decidir não comer o pão francês, ou você decidir que hoje acabou o teu regime e você vai comer o pão francês, você vai até a esquina, você vai na padaria, compra um pãozinho, volta para casa, passa aquela manteiguinha assim, ó, e não tem preço. Aquele prazer ali é um negócio fora do normal. Eu não tenho essa opção. Se eu falar assim, eu quero comer um pão francês, eu não tenho pão francês nos Estados Unidos. Eu tenho um pão que chama sourdough, que é duro. Não é igual o pãozinho francês, que é duro e o gosto é mais azedinho do que o pão francês no Brasil. Então, assim, é parecido, mas não é a mesma coisa. Você pega aquele pão francês que acabou de sair do forno, sabe, aquela fornada das 4 da tarde, que você vai na padaria e pega aquele pão quentinho, não existe aqui nos Estados Unidos. Aquele pastel, aquele Guaraná Jesus, aquele Guaraná Taí, sabe, a Itubaína, para quem é de São Paulo, sabe, essas coisas assim, você não tem e você sente muita falta. Quando eu vou para o Brasil, eu fico muito pouco tempo, então eu não consigo sentir falta das comidas americanas. E quando você mora muito num lugar, você começa a acostumar com as coisas daqui, e aí quando você fica um bom tempo fora, você começa a sentir falta. Eu nunca comecei a sentir falta das comidas americanas, porque eu nunca fico tempo bastante fora para sentir falta de coisas que eu como aqui. Mas eu tenho certeza que aconteceria o contrário também se eu saísse daqui hoje. Mas sim, você vai sentir muita falta de comida brasileira e tem coisa que você não consegue. Né? A maior parte das coisas você consegue comprar se você quiser. É muito caro, mas você consegue. Mas tem coisa que você realmente não consegue comprar. O último ponto que eu quero falar aqui e terminar esse vídeo, e aí eu vou tentar fazer uma série de vídeos nos próximos dias sobre muita coisa que está acontecendo na nossa vida e coisas que mudaram nesses últimos 4 anos. Mas acho que o ponto mais importante que aconteceu na minha vida, principalmente na minha, né? Não tanto na da Paty, mas na minha mudou muito, foi que aqui o meu nível de estresse, o meu nível de pressão psicológica reduziu muito por um único motivo. No Brasil, fatores externos e muito a política influencia a nossa vida no dia a dia. Então, por exemplo, se você tem uma decisão muito ruim política, que acaba trazendo uma pressão no mercado, o dólar sobe e aí as coisas básicas do dia a dia mudam. Muda o preço das coisas, as coisas ficam mais caras, a gasolina sobe. No meu caso, que eu era de vendas no Brasil com cota em dólar, minha cota subia. Então, quer dizer, tem todos esses fatores que acabam trazendo uma pressão que você não tem controle. Então, assim, você sofre uma pressão de coisas que você não tem zero controle sobre elas e essas coisas te impactam no dia a dia. Então, assim, a política do país, principalmente, afeta a economia e a economia afeta o teu bolso. Aqui nos Estados Unidos, o mercado em si é tão forte, mas é tão forte, não é alguma coisa como, por exemplo, nosso mercado vai mudar porque aconteceu uma coisa política. Né? Então, isso é um fator muito importante no dia a dia das pessoas. Você dormir com aquela tranquilidade
de que, assim, pode ter uma crise, pode ter uma crise, a gente tem que ter reservas financeiras para uma eventual crise, a gente tem que se fazer imprescindível no trabalho, porque para demitir alguém aqui é muito mais fácil do que demitir no Brasil, essa é também uma outra diferença. Mas a pressão psicológica que eu sinto no meu ombro hoje é muito menor, e com a maior parte das pessoas que eu falo que trabalham em empresas como eu trabalho e que têm assim, um emprego fixo e tal, eles têm a mesma visão, na qual a pressão que eles sentem aqui é muito menor que a pressão que eles sentiram no Brasil, e com isso eles conseguem aproveitar melhor a vida, pensando muito mais em longo prazo. Então hoje eu penso muito mais em longo prazo do que eu pensava no Brasil, porque a chance do mercado mudar completamente e vir uma crise que nem está acontecendo no Brasil agora, para isso ficar 15 anos uma crise terrível, para acontecer aqui é muito menor. E quando acontece uma crise, geralmente a crise leva 2, 3 anos, né? Então, por exemplo, em 2009, quando teve a história do mercado imobiliário aqui, foi uma crise que durou basicamente 18 meses, né? Depois disso o país foi se recuperando, e hoje está no pico do pico, né? Hoje está super bem a economia americana. Mas isso é uma coisa que mudou na minha vida. Assim, a pressão psicológica que eu sinto no meu dia a dia hoje é extremamente inferior à que eu sentia trabalhando no Brasil e vivendo no Brasil, tá bom? Então é isso, pessoal. É isso que eu queria que vocês pensassem um pouco na tua cabeça, que você pensa em mudar de país, principalmente você pensa em mudar aqui nos Estados Unidos. Essas coisas vão mudar na tua vida, e eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, se gostou, compartilha. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.